Tem pouca gente, tá? Ó, agora eu estou liberado para falar, então. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Matheus Pereira, esse é o Davi Duarte. Hoje a gente vai falar, a gente propôs apresentar uma conversa que tem o título Mantendo seu trabalho a salvo com Git. E eu vou começar. Primeiro vamos nos apresentar bem rápido. Então, quem sou eu, né? Vocês me encontram como Mateper em todas as redes que eu tenho. O SlideShare, que é onde eu vou disponibilizar essa apresentação. No Gmail, mateper@gmail.com. Então, o meu site também é mateper.com. Então, com Mateper vocês me encontram na rede de alguma forma. Bom, quem sou eu? Eu trabalho com desenvolvimento, agora web, há uns 3 anos no Instituto de Pesquisa Comunitas e também na empresa ad.com. Eu desenvolvo, junto com a equipe de lá, um sistema EAD e a gente dá suporte tecnológico para alguns projetos de saúde. Sou programador Plone, que é um CMS escrito em Python, então eu também sou programador Python. Me formei em Ciência da Computação na Universidade de Caxias do Sul e dou aula na FTech, de Caxias do Sul também. No trabalho, na FTech e em qualquer coisa que eu faça, eu utilizo o Git. E também, por fim, eu participo das listas de discussão do Tchê Linux e do PyTchê. Eu sou o Davi Duarte, trabalho junto com o Matheus lá no Instituto Comunitas e no ad.com. A gente trabalha lá com bastante projetos na área de saúde, parceria com a Rede Unida e Rede Governo, colaborativa em saúde. Eu também desenvolvo em Plone, em Django, Python. Também faço mestrado, sou formado em Ciência da Computação, estou fazendo mestrado no Instituto de Informática na URGS. E também uso bastante Git lá nos nossos projetos. Bom, então eu começo com uma pergunta para vocês. Pode voltar, que é para não acabar com a surpresa. Quem que conhece Git aqui? Quem que já utiliza Git? Tá, beleza. É ótimo. Bom, quem que conhece GitHub? Não é a mesma pergunta, né? Mais pessoas do que Git ou menos? Tá. Quem conhece o conceito de controle de versão? Acho que todo mundo que conhece Git conhece o conceito de controle de versão. Bom, por que a gente resolveu falar de Git e não de algum outro sistema de controle de versão? Aí sim, pode ir. Bom, eu pesquisei no Linux Journal e no prêmio da escolha dos leitores de 2012, o Git tinha 63% de preferência do melhor sistema de controle de versão. Isso lá em 2012. Aí eu procurei do ano passado, que saiu em dezembro do ano passado, e de 63%, agora a Git tem 78,3% da preferência do melhor sistema de controle de versão, segundo os leitores do Linux Journal. Isso é muita gente. Isso é muita gente, 78%. Por quê? Todas essas pessoas utilizam Git. Provavelmente ele tem alguma característica ou ele consiga atender as necessidades melhor do que os outros, né? Então é isso que a gente vai trabalhar hoje. Para quem já conhece Git, não vai ser uma palestra que vai trazer... Não é uma palestra técnica, então a gente não vai falar de comandos mirabolantes de Git. Ele tem bastante coisa e nos ajuda com bastante coisa, mas a ideia aqui é, primeiro, pensar e sair um pouquinho daquilo. Pode trocar o slide, por favor?
Tá. Bom, se eu quiser aprender sobre Git, se eu quiser aprender sobre um comando de Git, eu consigo ir lá na documentação e ler a documentação. E lá eu descubro como eu faço alguma coisa com Git. Então, esse não é o objetivo da palestra. Eu queria deixar aqui uma pergunta para vocês. Então, não quero trazer uma resposta, quero trazer um monte de pergunta. E vem lá do título, mantendo seu trabalho a salvo com Git. Então, o que é o controle de versão? Infelizmente, eu demorei um tempo para conhecer o Git. Eu fiz todo o meu curso técnico e eu fiz quase metade da minha graduação sem um controle de versão. Então, eu acho que todo mundo passou por isso em algum momento da vida. Se não passaram, sintam-se felizes. Onde a gente ia trabalhar em equipe, 2, 3 pessoas, e daí eu começava o projeto, criava um zip e mandava o zip por e-mail para alguém. Aí essa pessoa pegava o meu zip, salvava lá na área de trabalho, editava e me mandava de volta. E aí eu tinha 2 zips, porque eu tinha o que eu mandei para o cara e o que o cara me mandou de volta. Eu salvava aquele zip, e agora eu tinha 2 coisas, eu editava e mandava de volta para o cara, e isso entrava num ciclo infinito de zips, e chegava um momento que eu tinha trabalho V1, trabalho V2, trabalho V100, e eu não sabia mais qual funcionava, eu não sabia mais o que cada um deles fazia, eu não sabia o que eu tinha feito em um deles. Então o controle de versão serve para isso, ele termina com todos esses problemas. Então o que é um controle de versão? Indiferente de ser Git, Subversion, CVS, ele tem o objetivo principal de manter um histórico. Então a gente sabe quem alterou, a gente sabe o que foi alterado e quando foi alterado. E isso nos facilita a vida e muito a nossa vida. Então, a gente passa a ter controle e ter organização do nosso trabalho. A gente sabe o que está acontecendo, a gente consegue, inclusive, gerar métricas ou, enfim, calcular, verificar o quanto de trabalho está sendo desenvolvido, quanto tempo eu vou demorar para fazer alguma coisa, ou quanto tempo eu demorei para fazer alguma coisa, o que eu consegui fazer em determinado tempo. Eu consigo comparar o que foi alterado, então eu não preciso mais abrir os meus 3, 4, 10, 20 zips lá, ver o que tinha em cada um deles, e daí ver qual é a alteração que eu preciso. O controle de versão cuida disso. Então ele está aí para facilitar a nossa vida, né? Esse que é o principal objetivo do controle de versão. Além disso, a gente consegue reverter alguma coisa. Então eu estou programando e eu vou fazer uma nova funcionalidade. Trabalhei 1 dia, 2 naquela funcionalidade, e eu descobri que não era exatamente aquilo que eu queria fazer. De repente, por um mau planejamento, ou porque o meu cliente resolveu que ele não quer mais aquela funcionalidade, ou que não era exatamente aquela que ele queria. Se eu não tivesse um controle de versão, eu teria que ou achar meus zips lá, e eu sei de empresas que fazem isso, não tem um controle de versão, eles fazem isso na mão. Eu teria que achar um que seja o que eu quero, e lá, daquele lá eu passo a trabalhar a partir dele de novo, daquele lá de trás. E além disso, também facilita o trabalho paralelo. Então não tem mais essa troca de informação que a gente fica manualmente controlando. O controle de versão serve para isso. Bom, então, passando para o próximo aí. Então o título da nossa apresentação é Mantendo seu trabalho a salvo com Git. Mas se a gente for pensar um pouquinho mais e pensar no que é um controle de versão, a gente pode perceber que, além de ser mantendo o trabalho a salvo, a gente podia chamar a nossa palestra de Mantendo o seu trabalho organizado com Git. E eu, inclusive, acho que manter ele organizado é muito mais importante do que manter ele a salvo. Não que não seja importante manter a salvo. Mas quando a gente consegue organizar o trabalho, a gente consegue ser mais produtivo. E aí a gente tem 2 consequências. Ou a gente consegue fazer mais coisas, ou a gente consegue fazer menos coisas, ou mais coisas em menos tempo. Então a gente vai organizar o trabalho para que a gente consiga terminar determinada tarefa no menor tempo possível. E o Git é excepcional para isso. E vem para a nossa terceira possibilidade de título de palestra, que seria Mantendo o seu tempo a salvo com Git. E aqui eu acho que também é bem importante. A gente que é programador sabe, não sei se todo mundo é programador aqui, nós 2 somos, que quanto mais tempo a gente tem, mais coisas a gente fica fazendo e a gente acaba trabalhando o dia inteiro e não tem hora para trabalhar, né? Eu posso trabalhar de casa, eu posso trabalhar enquanto eu estou viajando, eu posso
sempre está trabalhando, né? Então o Git também facilita essa questão de tempo. E eu tenho uma escolha, ou eu trabalho mais, ou eu tenho mais tempo para fazer outras coisas que eu achar importante. Porque eu não perco mais tempo organizando o meu desenvolvimento de software. O Git é quem cuida disso, é quem organiza esse desenvolvimento. Então o que a gente fez? A gente pensou trazer aqui, eu não sabia o quanto de vocês já teriam utilizado o Git, GitHub, enfim, um repositório online e o Git. Então a gente pegou a documentação, que está lá no Git-SCM, e deu uma lida nela, em toda ela, ou pelo menos boa parte dela, e resolveu fazer um tutorial bem rápido, deu um monte de slide, um monte de código no terminal, mas é bem rápido o que a gente fez nele. Então é isso que daqui para frente a gente vai trabalhar um pouco, no que a gente fez para iniciar um projeto. A gente começou alguma coisa bem simples, trabalhamos em 2, bem simples também, bem rápido, e depois juntou isso tudo num trabalho só, num trabalho final. Bom, então eu comecei, ou antes de começar, eu estudei e verifiquei. Pode trocar. Bom, por que Git, voltando lá para aquela escolha do Linux Journal, por que o Git é tão utilizado? Né? Que característica ele tem para ser tão utilizado? 78%, quase 80% das pessoas que leem o Linux Journal preferem Git. Começa pelo histórico dele, né? Quem desenvolveu o Git foi o Linus, porque ele precisava de uma ferramenta justamente que fosse mais rápida e que possibilitasse o trabalho de muita gente, porque era muita gente que desenvolvia o Linux. Mas o principal das características que a gente pôde verificar lá na documentação, ele é distribuído. Então, quem que já teve algum contato com o Subversion, com SVN? Um monte de gente. Legal que todo mundo sabe de controle de versão, muito bom. Bom, o SVN ele não segue esse modelo distribuído, ele é centralizado. Então a gente tem um servidor, onde a gente tem o nosso arquivo, o nosso código lá, o nosso projeto. Quando eu quero fazer alguma alteração naquele projeto, eu acesso aquele projeto, faço o commit na minha máquina, trabalho na minha máquina, faço o checkout na minha máquina, trabalho naquele código e depois eu preciso mandar de volta para lá, para ele estar no controle de versão. Então, eu tenho código na minha máquina, mas o controle de versão fica em um único lugar, fica lá no servidor. Se eu estiver trabalhando offline, eu não consigo fazer um commit. Então eu não consigo, eu não lembro qual é o comando no SVN commit, só funciona quando eu estiver conectado na internet, porque o meu servidor não é local, ele está lá em algum lugar. O Git é diferente, o Git ele é distribuído. Então, sempre que eu for trabalhar com um projeto que esteja sob controle de versão de Git, eu vou ter o projeto completo na minha máquina. Isso possibilita algumas coisas. Por exemplo, eu moro em Caxias do Sul e amanhã eu vou para lá. Eu posso trabalhar enquanto eu estiver no ônibus, no Git e commitar local, porque eu tenho um repositório completo. Então, eu consigo dar o commit na minha máquina e depois eu consigo replicar isso para os múltiplos repositórios que eu tenho. E isso também impacta bastante, e aí vem a segurança, e aí vem manter a salvo o projeto, que a gente tem uma cópia completa do projeto em todas as máquinas que trabalham naquele projeto. Quando eu dou um git clone, eu peguei todo aquele meu projeto que está lá no GitHub, que a gente ouve falar bastante do GitHub, ele está na minha máquina agora. Agora eu tenho duas cópias, uma na minha máquina e uma lá no GitHub. Então essa é a principal diferença do Git para o SVN, por exemplo. Bom, e o que é então esse GitHub, o que é o Bitbucket, o que é o Google Code, o Git Enterprise, todos esses, o que eles são? Na verdade, o que eles são espaços onde a gente consegue guardar o nosso repositório de forma remota. Então agora faz algum sentido. Eu conversei com algumas pessoas hoje no Fizzly e eu estava fazendo propaganda da palestra, né? Então eu dizia, cara, vai ter uma palestra de Git. Daí a pessoa, GitHub? Não, cara, Git. Tá, mas não é GitHub? O que é Git? Daí a pessoa conhecia GitHub, mas não conhecia Git, né?
E acontece. Eu achei que não, eu nunca tive essa percepção antes de conversar com as pessoas hoje aqui. Porque o GitHub, sim, ele é uma exposição, a gente consegue pegar códigos lá e baixar na nossa máquina. E muitas vezes a gente não sabe o que está por trás disso, né? Que na verdade ele é só replicado um código que eu tenho e que está sob controle de versão Git. Então foi uma coisa interessante que eu descobri hoje que eu não tinha percebido, que as pessoas às vezes conhecem o GitHub, às vezes conhecem o Bitbucket, que são repositórios que são muito utilizados pela comunidade de software livre, mas algumas pessoas não sabem que por trás dele tem o Git, que é o cara que faz todo o controle do código, que faz com que dá a possibilidade de que muitas pessoas trabalhem no mesmo projeto. Então, bom, além disso, o GitHub também tem, o Git, não o GitHub, eu também estou me confundindo, ele tem um sistema de branch merge. Os outros controles de versão também tem, mas o do Git é bem rápido, né? E é bem fácil de dar o merge, é bem fácil de dar o Git. A gente vai mostrar mais para frente, bem rapidamente, como funciona. Mas a questão aqui vem de novo no manter o trabalho organizado e manter o tempo a salvo. Como isso? Quando eu vou trabalhar numa funcionalidade, eu posso abrir uma ramificação do meu código inteiro. Eu vou trabalhar naquela ramificação. Quando ele estiver pronto, eu volto para o meu código que está salvo, que está funcionando, que é uma versão completa de alguma funcionalidade. Eu posso fazer com que o Davi abra um outro código, do mesmo código, uma outra ramificação, ele trabalha naquela ramificação. Nós podemos trabalhar em paralelo, numa mesma ramificação ou em ramificações diferentes. E isso possibilita, de novo, que a gente possa manter o trabalho organizado. Então, eu sei o que eu estou trabalhando, mesmo trabalhando no mesmo projeto, em duas funcionalidades diferentes. Mas eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu estou fazendo e eu sei o que eu preciso fazer para que aquilo fique pronto. Quando estiver pronto, eu volto para aquele principal. Eu acho que todo mundo que usa Git já usou ou tem usado branch merge, né? Eu nem vou perguntar dessa vez. Bom, então a nossa ideia foi, vamos criar um repositório lá no GitHub, lá no nosso repositório, no repositório remoto. Então eu fui lá em cima, tem um novo repositório. Pode ir passando bem rápido agora. Eu dei o nome dele como Canvas, fiz de 2015. E a gente pensou em fazer uma movimentação com sprite sheet bem rápida, usando JavaScript e Canvas. Então a gente criou ali o repositório. E o próprio Git, depois que eu crio um repositório, ele me dá as duas possibilidades para seguir o nosso fluxo de trabalho. Então, ou a gente pode criar um repositório novo, lá na linha de comando, ou a gente pode mandar lá para o GitHub um repositório que a gente já tem em local na máquina. Bom, a nossa escolha foi fazer o primeiro deles. A gente criou um repositório novo. Eu criei uma pasta lá, mkdir o nome da pasta, entrei na pasta e dei o git init. Esse é o primeiro comando para fazer com que a nossa pasta fique sob controle de versão. Bom, depois disso eu fui seguindo aquele tutorial que o próprio GitHub nos mostra. É bem intuitivo, é bem fácil e simples de aprender. Para quem ainda não fez, é justamente o intuito da palestra para que vocês possam acessar lá e fazer isso pelo menos uma vez, para que percebam o quanto é simples. Então eu criei a pasta, coloquei ela sob controle de versão. Eu criei um arquivo novo ali, o Vim Index. Eu uso Vim. Não sei quem mais usa Vim. Eu vou ficar perguntando as coisas. Quem é que usa Vim aí? Cara, é muito legal o Vim. Se vocês não... Quem gosta de Vim? É muito legal. Não vou entrar em detalhes porque é uma outra palestra inteira só de Vim. Né? Mas, então eu criei um arquivo novo. E o próprio Git me diz assim, ó, esse arquivo não está sob controle de versão. Então o que ele me diz é, utilize o comando git add para incluir ele, para ser comitado. Então foi o que eu fiz. Eu dei o git add do arquivo que eu tinha criado, e agora quando eu dou o git status, que mostra a quanto anda o meu projeto, ele diz que agora eu tenho um arquivo, tem mudanças para serem comitadas. E ele me diz que... Não, ele não diz que é para mim dar um commit. Mas eu tenho que dar um commit.
Então foi o que eu fiz, git commit, e eu mandei uma mensagem apropriada para saber o que eu fiz naquele trabalho. Nesse caso eu não mostrei nem o que eu fiz, e foi só um arquivo. Mas quando a gente está trabalhando no desenvolvimento em equipe, às vezes a gente mexe em bastante coisa, às vezes a gente mexe em mais de um arquivo. E então aquela frase é bem importante para dizer exatamente o que a gente fez. Bom, e agora ele me diz que eu tenho, na minha branch, ela está à frente um commit do master, lá do origin master. Quem que é esse origin master? É o meu repositório remoto, é lá o meu GitHub. Aqui eu tenho um index, lá no GitHub eu não tenho nada ainda, ele ainda é vazio. O que eu tenho que fazer é mandar lá para o GitHub, para que eu tenha replicado o que eu tenho aqui, lá também. Lembrando do controle de versão distribuída, né? Então a gente tem aqui um código e lá um outro código, e a gente precisa emparelhar esses dois códigos, né? Então eu dou um push, que é o próximo comando. E eu digo que eu quero mandar tudo que eu tenho na minha branch master lá pro meu repositório remoto. E quando eu dou o status de novo, git status, ele me diz que não tem nada para ser feito. Então eu tenho o meu código aqui, meu código lá no repositório remoto igual. Aí eu pedi a gentileza do Davi, agora ele vai falar um pouquinho. Bom, o Matheus já trabalhou uma parte do código, eu vou trabalhar em paralelo com ele. Eu vou clonar o repositório tá no GitHub na minha máquina com o git clone. E daí eu vou trabalhar numa funcionalidade nova para separar do... Para lá eu vou criar uma nova branch, então ler o git branch. E a branch chamada JavaScript. E dei um git checkout para trocar de branch, para trabalhar na branch JavaScript. Programando um pouquinho, adicionei um arquivo, um diretório, e dentro dele trabalhei num arquivo chamado alkin.js. Depois de ter decodificado, terminado de decodificar, eu vou gravar as alterações no repositório local. Então eu dou um git status, ele vai indicar o que foi alterado, e vou dar um commit, também com uma descrição do também editei um outro arquivo, o index.html, e para verificar o que alterou com outro arquivo, com outra versão que o Matheus tinha trabalhado, eu dei o comando git diff, e ele indica aqui que linha que foi alterada, essa campo minado que está em vermelho foi removida, e de verde é o que novo que foi adicionado nesse arquivo. Então com o Git você consegue acompanhar o que foi feito no código, ver cada linha que foi modificada. Isso é bastante útil. Só complementando então, bom, eu criei o projeto primeiro, depois o Davi foi lá e copiou aquele meu repositório para a máquina dele. Então agora a gente tem 3 repositórios distribuídos, a minha máquina, a máquina do Davi e lá o repositório remoto. E eu não me preocupei com isso, eu não me preocupei com o que o Davi fez. Quem está se cuidando disso é o Git, né, o controle de versão. Então aí vem de novo que a gente consegue salvar bastante tempo e manter o trabalho organizado, né? E também a salvo, já que a gente tem 3 cópias idênticas do que foi feito. E aqui só finalizando, eu gravando as alterações do repositório local com git commit. E depois vou enviar para o repositório remoto que eu fiz com a nova branch, com o comando git push origin JavaScript, que é a nova branch que eu criei. Bom, então o Davi trabalhou em paralelo, eu nem sei o que ele fez, e eu não precisei me preocupar com o que ele fez, da mesma forma que ele não precisa se preocupar com o que eu fiz, porque quem cuida disso é o controle de versão. Eu também criei uma branch nova, então a gente não está seguindo o comando passo a passo, porque fica bem maçante a apresentação. Esse slide vai estar depois para visualização, então
Bom, agora, depois disso, o Davi tinha trabalhado em alguma coisa, eu trabalhei em alguma coisa e mandei lá para o repositório. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar o que o Davi fez, então eu dou o git pull, ele pega tudo que foi feito, então ali ele me diz que eu tenho uma branch nova, que é a JavaScript, que foi o Davi que fez. Então quando eu dou um git branch, ele mostra tudo que tem lá naquele repositório e na minha máquina local. Então a gente tem as branches imagem e master e JavaScript. E o que eu fiz foi fazer um merge de... Não fez um jogo completo, mas a gente fez um sprite que fica caminhando na tela. Isso em 5 minutos e sem passar nenhum código por e-mail ou coisa parecida que eu faria há 5 anos atrás. Pode voltar lá. Além disso, a gente tem lá os repositórios remotos, então o GitHub e o Bitbucket, e a gente consegue monitorar o que foi feito. Então, uma das coisas que a gente consegue monitorar é quantos commits foram feitos. A gente fez só 3 commits, eu 3 e o Davi 2. Isso na quarta e na quinta, então de ontem para hoje. Se for passar mais um pouco, eu resolvi também, ou eu e o Davi resolvemos também, mostrar como é que a gente pode fazer no GitHub. E no Bitbucket junto, ao mesmo tempo. Como é um repositório remoto e ele tem o controle de versão distribuído, a gente consegue duplicar esse repositório para outros controles de versão. Desculpa, para outros repositórios remotos. Então eu criei o mesmo controle de versão, o mesmo... Desculpa. Eu criei lá no Bitbucket, pode avançar. Então eu criei um outro projeto igualzinho, Canvas fiz de 2015, pode passar. E lá no meu código, lá local, na minha máquina, eu disse que eu quero agora adicionar um outro repositório remoto. E o meu outro repositório remoto é o Bitbucket. Então eu tenho primeiro o meu GitHub e depois o Bitbucket. Talvez isso seja novidade para quem já trabalhou com Git. Quem que já colocou mais de um repositório remoto. Eu acho que não tem muita necessidade, mas é legal de saber que isso é possível, né? Então a gente adicionou um outro repositório. E a gente deu push, mandou lá para aquele repositório remoto do Bitbucket. E agora, quando a gente acessa o Bitbucket, ele tem exatamente as mesmas coisas que a gente fez e que está no histórico lá do GitHub. Então tem o merge, aliás, lendo de baixo para cima, foi adicionado o HTML, Canvas, depois foi adicionada a imagem, o JavaScript, e depois a gente ajustou algumas coisas e fez o merge de volta. Então eu tenho o mesmo código em 2 repositórios diferentes. E, de novo, a gente consegue ter replicado um código como consequência, um código mais seguro, né? Tem mais segurança na forma como a gente guarda o que foi feito, o trabalho. Eu gosto do GitHub, do Bitbucket, porque ele mostra essa linha do tempo com esses caminhos na lateral e mostra o que cada pessoa fez e cada pessoa trabalhou em cada uma das branches. Então cada branch, cada divisão de trabalho fica dividido ali. A gente fez só 3 branches, então não tem muita graça, mas quando a gente trabalha em mais pessoas e a gente trabalha com mais branches, começa a ficar mais divertido. Então aqui a gente tem 3, 6, mais de 10 branches e a gente está trabalhando em 3, 4 desenvolvedores. Se não fosse um controle de versão, isso era impossível. Não existe como controlar tanto trabalho simultâneo sem ter alguém que faça isso por nós. Bom, para exemplificar isso de uma forma maior ainda, a gente acessou o GitHub, que tem bastante código aberto, e a gente acessou a página do AngularJS. E eu fui lá nos contribuidores e eu vi quantos commits os caras fazem num determinado tempo. Então, aquele primeiro gráfico,
ele vai até 40, então no pico foram mais de 40 commits. Então lá em abril, deixa eu ver, lá em julho de 2013, a gente chega a ter 40 commits no mesmo dia. Bom, aqui também é a continuação dos commits. E aqui é a diferença de linhas de código. Então, tudo isso quem está controlando é o Git, né? Não somos nós. A gente chega a ter 70 mil diferenças de linhas numa equipe onde 700 pessoas desenvolvem. E isso é humanamente impossível de ser controlado manualmente, né? Não tem como. Bom, além disso, lá nos repositórios remotos a gente consegue ver o que foi alterado de forma bem visual. Então, em algum commit, eu peguei um commit qualquer, eles tiraram aquelas linhas em vermelho e colocaram aquelas linhas em verde. Bom, só para exemplificar de novo, então, aqui é uma outra página e mostra a colaboração entre as pessoas. Então, o pull request que a gente chama. O que é isso? Eu vou lá no GitHub, eu tenho um projeto que eu acho legal e eu quero começar a colaborar com ele. Como é que eu faço? Se ele for de código aberto, e eu acho que é o intuito do que a gente está aqui justamente com esse objetivo, a gente vai poder pegar aquele mesmo repositório, trabalhar nele e mandar para a pessoa que é dona daquele repositório. Ele vai analisar o que a gente fez e vai colocar ou não o que a gente fez lá no código dele. Então, qual que é o objetivo de mostrar aquilo e qual que é o objetivo também da palestra aqui? Mostrar que é fácil de colaborar com as pessoas, mostrar que é fácil de colaborar com os projetos. Tem uma pirâmide que eu encontrei no Google, eu nem coloquei referência porque eu encontrei em algum dia que eu estava navegando pela internet. E ela começa, eu nem vou começar lá do topo, eu vou começar ali no audiovisual. Então, quando a gente está vendo alguma coisa e ouvindo alguma coisa, a gente retém 20% daquele tempo que a gente passou vendo ou ouvindo alguma coisa. Quando a gente tem uma demonstração, a gente não fez uma demonstração, a gente podia ter aberto o terminal e feito os comandos linha a linha, de 20% seria 30% do que vocês, ou que a gente conseguiria captar, enfim, trazer como conhecimento para nós do que foi feito. Bom, quando a gente fica lá na rua, conversando com outras pessoas e discutindo sobre alguma solução ou sobre algum problema, essa retenção de conhecimento passa a 50%. Já é metade do tempo. Então, se a gente conversar por 1 hora, 30 minutos a gente estava aprendendo alguma coisa. Agora, se eu chamar alguém de vocês aqui para escrever ou para fazer alguma coisa no Git, aqui no meu terminal, 75% do tempo que vocês estiverem aqui fazendo alguma coisa, vocês vão reter como conhecimento para vocês. E o último deles, 90% ensinando os outros. Eu não é exatamente ensinando os outros, mas trazendo ou vivendo situações onde a gente consiga mostrar para as outras pessoas alguma coisa que a gente acha importante. Porque isso, a gente passou um bom tempo preparando isso, né? A gente passou, sei lá, quantas horas? Bom, 10 horas preparando uma apresentação. Dessas 10 horas, com certeza 9 horas a gente ficou aprendendo sobre isso. Agora a gente está meia hora aqui apresentando. Essa meia hora, 25 minutos, a gente está de novo reforçando aquilo que a gente aprendeu lá nas 10 horas que a gente fez a apresentação. O que é isso? É um convite para vocês, para que vocês também participem, não só apresentando, não só colaborando com o software livre, fazendo push, enfim, colaborando com algum projeto. Colaborando de toda forma possível, conversando sobre, mostrando novas possibilidades para as outras pessoas. Então é um convite que a gente faz, porque acha bem importante, né, que a comunidade também participe, né, que não seja uma ou duas pessoas que toquem os projetos e as outras pessoas estão lá inertes, né.
A gente aprende muito mais quando participa ativamente de alguma coisa do que como observadores. Então era um convite para vocês também participarem disso, quem sabe no ano que vem todos como palestrantes, né? E desculpa aos que vieram aqui para assistir ou ver comandos mirabolantes, mas a gente não preparou uma apresentação assim. Mas, mesmo assim, muito obrigado pela atenção e acho que abrimos espaço para as perguntas, né? Sim. Se tiverem. Então, muito obrigado.